saiba por quais portas o mal entra na sua vida, na minha vida. Meus queridos e amados irmãos, eu peço a Deus que o Espírito Santo prenda a sua atenção, que você possa ser inclusive instrumento de Deus para levar essa mensagem a outras pessoas. Olha só, o mundo, ele jaz do maligno. E nós vemos muitas coisas acontecendo, muitas maldades em andamento no nosso viver, no mundo que estamos vivendo. A gente fica assustado. E nós ficamos até meio que com medo, às vezes com receio, e de alguma forma a gente procura se proteger do mal. Se você prestar bem atenção, você vai ver como as coisas estão difíceis nos nossos dias. A gente só vê falar de insegurança, de incertezas, a gente vê falar em demissão, a falta de emprego tem causado um grande dano diante desses momentos que estamos vivendo. A gente vê muito falar em morte, em fome e por aí vai. E cada palavra dessa, irmãos, nos traz terror, nos traz medo e, como eu falei, a gente procura, de alguma forma, se proteger. Além disso, eu reconheço, irmãos, que o diabo, ele tem usado das suas artimanhas para destruir muitas vidas. Nós sabemos e bem sabemos que o mal, ele está dentro dos homens. O diabo, ele encontra apenas uma brecha para explorar este mal. E aí, o diabo, ele encontra muito terreno para explorar, por exemplo, e aprisionar vidas nas drogas, na violência, na corrupção, na prostituição. Quase tudo que acontece no mundo exterior, primeiro acontece dentro da gente. Nós somos seres humanos e temos emoções. Pois bem, diante deste mover todo, aí está as brechas que podemos abrir para que o diabo, ele provoque muito dano nas nossas vidas. A Bíblia conta, lá no livro de Gênesis, a história de Adão e Eva. No começo, tudo era perfeito. E através da desobediência desse casal, o pecado entrou no mundo. Olha lá, quero usar bem essa expressão e grifar: o pecado entrou no mundo e começou destruindo agora a vida de um dos filhos de Adão e Eva. Você lembra daquela história em que Caim matou Abel, tudo por causa do ciúme? Veja lá, a brecha foi dada. E agora o diabo entra. Quando ele entra, ele faz a festa. Tudo por causa de uma brecha. Mas é interessante perceber que, diante desse acontecimento, desse trágico acontecimento, onde Caim mata Abel, Deus, ele deixa uma grande advertência para Caim e que serve para os nossos dias e principalmente para você que ouve essa mensagem e diz assim: Pastor Júnior, eu preciso fechar todas as brechas da minha vida. Pastor, o que está acontecendo comigo, pastor, não é normal. Pastor, eu estou vendo o diabo, ele cirandando na minha vida, na vida da minha família, pastor. Pastor, eu sei que essa mensagem é providência de Deus porque o diabo está cirandando. E eu quero, pastor, ser instrumento de Deus para fechar todas as portas. E em nome de Jesus as portas serão fechadas. Eu creio nisso. Então já vai aqui uma advertência de Deus para você. E foi o que Deus falou com
Caim, lá em Gênesis capítulo 4, versículo de número 6 e 7. Está escrito: o Senhor disse a Caim. Caim foi o que matou Abel, o que estava deixando seu coração ser tomado pelo ciúme. Aí veja o que Deus falou para Caim. Por que você está furioso, Caim? Porque se transtornou o seu rosto. Meu Deus. Se você fizer o bem, Caim, será que você não será aceito? Deus perguntou a Caim. Mas se não o fizer, ou se não fizer o bem, Caim, saiba que o pecado o ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus está dizendo que é dever seu, é dever meu resistir ao pecado, porque se você fizer o bem, você será aceito. Aleluia. Só depende da sua atitude. Infelizmente, Caim abriu uma grande brecha e chegou a assassinar o seu irmão. Você precisa de viver uma vida bem apegada com Deus, porque o diabo ele está ao nosso redor, bramando como leão, doido para pegar alguém. E quando eu digo que você precisa estar atento à sua vida espiritual, atento às suas atividades espirituais, eu estou dizendo a você que você deve urgentemente crescer em oração, crescer na meditação da palavra de Deus. E você deve crescer em vigilância. Guarda essa palavra, já que o tema de hoje é portas pelas quais o mal entra na nossa vida. Então, vigiar é essencial, até porque a palavra do Senhor diz lá em Mateus 26:41, o próprio Jesus dizendo: vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aleluia. Eu confesso a você que eu já tive muitas derrotas na minha vida. Não foi falta de oração, não foi falta de meditação da palavra, mas foi falta de vigilância. 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 Você entende o que o Espírito Santo está falando com você nessa oportunidade? Aleluia. Feche as brechas. Procure se proteger, porque esse mundo não é para amador. Esse mundo é cruel. Esse mundo é covarde. Esse mundo, ele é sutil para nos ganhar. E pior é que a gente tem já uma inclinação natural pelo pecado, essa brecha que Adão e Eva deu, que culminou logo no assassinato de um dos seus filhos lá. Essa brecha que foi dado lá, nós pagamos o preço hoje e temos dentro do nosso coração uma natureza pecaminosa. Então, diante dessas palavras, eu digo a você que é necessário você estar atento 24 horas. E diante disso, eu quero lhe mostrar de forma bem rápida e prática algumas portas que o mal entra na nossa vida. Algumas portas ou brechas, como você queira, que nós precisamos fechar urgentemente. E a palavra de Deus nos mostra a primeira brecha ou a primeira porta que o mal entra na nossa vida. E eu aprendo agora que o mal entra através dos nossos pensamentos. Diga assim comigo, pensamentos. O mal entra na nossa vida através dos nossos pensamentos. E quando eu falo de pensamento, irmãos, aqui é importante o que eu vou dizer. Você não escolhe o que você pensa, mas eu aprendi que nós podemos escolher
o que nós continuaremos pensando. E é aí a hora onde nós devemos vigiar e devemos ter força espiritual para vencer as hostes do mal e a nossa concupiscência e a nossa natureza pecaminosa e tudo que não presta. Eu vou repetir. A gente não escolhe o que pensar. O pensamento ele é intuitivo. Estou pensando. Mas se você vai continuar, aí sim, você pode continuar e você pode selecionar se você vai continuar pensando coisas negativas ou positivas, se você vai ter bons pensamentos ou maus pensamentos, se você vai insistir num pensamento verdadeiro ou você vai insistir num pensamento mentiroso. A decisão é sua. Por isso que é importante você não estar emprestando os seus sentidos à porcaria. Por exemplo, a pessoa que só vê pornografia. Só pensa naquilo, irmãos. Se vai contar uma história engraçada, só conta história naquilo. Se está na rua, não pode ver um rabo de saia. Só pensa, se alguém chega, dá um abraço e se aproxima do outro, só pensa nisso. Claro, você só assiste essas porcarias. Você só assiste isso. Você só tem amigo que fala essas coisas, então sua mente só vai ser voltada para isso. Por isso que é bom você procurar ler bons livros. É importante você, se tiver a oportunidade de assistam filmes que possam trazer lições de vida, que tragam um contexto de valor em relação à família tradicional, às superações familiares, às superações enquanto indivíduo. Agora só vê porcaria, então só pensa porcaria. Nesse contexto também é importante os exercícios físicos para a sua mente ser oxigenada, ser renovada. Agora só comer, meu filho, o bucho crescendo. Pastor, Deus sabe de tudo. E nessa paralisia medonha, vai caminhar, vai fazer um exercício físico, faz um esporte. Isso tudo interfere diretamente nos seus pensamentos. Você está entendendo? Diga amém. Se mova em nome de Jesus. Então, a primeira porta que o diabo ele entra e que nós devemos fechar é a porta dos nossos pensamentos. E a gente aprendeu que os pensamentos eles chegam e a gente não tem controle, mas a gente controla o que vai continuar ou o que vai permanecer em nossa mente. E o texto sagrado nos diz, para a gente ir adiante, em Filipenses capítulo 4, versículo 8, o seguinte: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Amém? Então a gente já tem aí um caminho para traçar. Pensar no que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, que tenha virtude, e assim nós podemos louvar a Deus com os nossos pensamentos. Cuidado com os seus pensamentos. Segunda porta que o mal entra é através dos nossos olhos. E a palavra do Senhor diz lá em Mateus capítulo 6, versículo 22, que se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Eu não sei se você percebe que às vezes, por falta de vigilância, de oração, por falta de domínio próprio, você sente, sabe, a sua vida é um peso assim, você sente, meu Deus do céu, não tá bom, as coisas não tá como deveria estar. Não é problema, irmão, porque problema a gente tem hoje e vai ter sempre. Mas é a capacidade de enfrentar os problemas. E quando você sente, parece que uma dificuldade de aceitar, de compreender e de ser grato a Deus. Isso mesmo, falta gratidão, porque você se sente, parece que apertado pelas circunstâncias. E você agora quer tratar as coisas como uma pessoa comum,
um ser carnal. E quando isso acontece comigo, eu percebo logo que falta pureza. Falta, sabe, luz de Deus na minha vida. E sabe por que essa luz é bloqueada? Porque os nossos olhos são maus, são cobiçosos, invejosos, cobiçosos, invejosos, maldosos. É hora de você pedir a Deus pureza no seu olhar. Pureza. Tem pessoas, irmãos, que são maldosas demais. Nós somos maldosos. Não aceite isso, não. Repreenda. Repreenda isso. Repreenda isso. Não faz bem para a sua vida. Não, pastor, é porque eu sou ligado. Não, pastor, é porque eu sou esperto. Não, pastor, é porque eu tenho experiência. Não, pastor, é porque não pode ser assim, não. E você está atraindo só trevas, só nojeira para a sua vida. Só podridão, só podridão, só podridão, só podridão. Você tem autoridade para repreender isso. A saúde do teu corpo, a luz de Deus. Em outras palavras, Jesus está dizendo, entra pelos teus olhos. Pelos teus olhos. Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será iluminado. Porém, se teus olhos forem maus, teu corpo será cheio de trevas. Terceira porta que o mal entra na nossa vida é através dos nossos ouvidos. A palavra do Senhor Jesus já disse várias vezes, quem tem ouvido, ouça. Cuidado com o que você escuta, isto é, tem muitas vozes para você escutar. Tem a voz do seu coração, a voz de Deus e a voz dos demônios. Não permita emprestar seus ouvidos aquilo que não traz proveito. Não permita dar ouvido à voz do diabo e dos seus demônios. Eu só lembro de Noé. Você lembra lá de Noé? Noé, lá da arca, tal. Imagine se Noé tivesse dado ouvido à voz ou às vozes das pessoas que estavam ao seu lado. Não, Noé. Tu tá endoidando, Noé? Faz tanto tempo que choveu, tu tá dizendo que vai chover. Que negócio é esse, Noé? De botar um bocado de bicho dentro de uma arca? Mas Deus falou e Noé teve a sensibilidade de dar ouvido à voz de Deus. Você vai encontrar muitas vozes para lhe tirar do propósito e do caminho de Deus. Esta é uma porta que o mal entra na sua vida. Glória a Deus, e não deixa ela destruir. Sabe, eu vou adiante aqui e lhe mostro outra porta que o diabo entra na nossa vida. E essa daqui dava para a gente trazer um sermão só sobre ela. Sabe qual é? Pela nossa boca. Tá falando muita besteira, por isso que tá sofrendo. Irmãos, olhe, quando nós ficamos com raiva, irado, eu não sei se você é assim. Tem gente que retrai, mas tem gente que fala muita bobagem quando tá irado, quando é contrariado. E olha, irmãos, cá pra gente, não diga a ninguém não, mas isso é uma coisa que precisa ser tratado. Isso fala muito do nosso caráter e de como o nosso caráter precisa ser aperfeiçoado em Deus. O Senhor já nos ensinou através do apóstolo Tiago, dizendo que de uma fonte não sai água doce e água salgada. Que não é possível a gente estar louvando e bendizendo a Deus com a nossa boca e com a mesma boca amaldiçoando os nossos irmãos. Quando você se sentir tentado a falar, a jogar a reputação do outro, a levar um comentário que você não tem certeza, que você não conhece a realidade nem a natureza da coisa, se omita tal coisa, porque você pode estar cometendo um pecado e abrindo uma grande brecha para o diabo fazer uma bagunça na sua vida. Eu estou dizendo que nós podemos abrir uma porta para o mal, e essa porta é através da nossa boca. Infelizmente,
nós temos usado a nossa boca, por vezes, para murmurar, para lamentar, para fofocar. E isso enfraquece o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Isso é uma brecha onde a gente diz, sai Deus e entra demônio. Eu vou repetir. Isso é uma brecha onde a gente diz assim, sai Deus e entra demônio na nossa vida. Ô pastor, mas peraí, pastor. Quem nunca falou uma coisa que se arrependeu, pastor? Todo mundo fala. Às vezes a gente fica bravo, pastor, e fala até coisas que desagradam as pessoas que nós amamos. Eu acho, pastor, que isso é comum. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Até certo ponto é comum, sim. Agora tem pessoas que têm uma língua solta, miserável, infame, que é um poço de iniquidade, como diz a palavra do Senhor. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa aqui para você ver o quão perigoso é esse negócio. Porque a boca, ela não fala apenas palavras que caem no chão e morrem. Eu queria que você guardasse isso no seu coração. As nossas palavras são eternas. Pastor Júnior, como é isso aí? Isso mesmo. As nossas palavras não morrem. Sabe por que não morrem? Porque Jesus disse que nós iremos ser julgados por tudo aquilo que falamos. Mas, pastor, é sério assim, pastor? É muito sério. Eu vou dizer por quê, mais um motivo por que é tão sério. Porque a boca fala o que está no nosso coração. O problema é que o nosso coraçãozinho está cheio de sujeira, cheio de violência, cheio de podridão, cheio de ciúme, cheio de cobiça, cheio de inveja, cheio de prostituição, cheio de tudo que não presta. Aí a boca, uma hora ou outra, a boca vai manifestar. Por isso, tenha sabedoria em nome de Jesus e guarde o que eu estou lhe dizendo aqui, talvez seja a parte mais importante da mensagem. Toda vez que você se pegar falando algo ou querendo emitir alguma opinião ou dar uma resposta e você vê que aquilo está totalmente em desacordo com o que Deus quer para você, pode correr para os pés de Jesus, porque o sinal está amarelo e você precisa de cuidados espirituais. Eu faço isso com a minha vida. Quando eu vejo que eu estou com vontade de falar, de dizer, e às vezes até falo, pecando, dentro de casa, com a esposa, com o filho, com a nossa equipe, eu digo, epa, rapaz, é porque meu coração está cheio dessa coisa, por isso que eu falo. Que essa impaciência, com essa ignorância toda, é o coração que está cheio de podridão. Então, meu irmão, o problema é que a boca só diz o estado do coração. Jesus disse isso já. A boca fala o que está cheio o coração. Então, sua boca está falando isso, é porque seu coração está cheio disso. Cheio dessas coisas. Então, cuidado em nome de Jesus com a sua boca, porque isso é uma brecha. Isso é uma brecha do tamanho do mundo para o diabo fazer uma festa na sua vida. Por fim, o diabo, ele também entra na nossa vida através do nosso coração. E em Provérbios 4, 23 está escrito que o coração é o bem mais precioso que devemos proteger, porque dele depende toda a nossa vida. E não é porque você diz, Pastor Júnior, eu tenho Deus na minha vida, eu sou uma nova criatura. Sim. E porque você tem Deus na sua vida e você é uma nova criatura, você está livre da inveja? Tá não. Proteja seu coração. Porque eu sou crente, pastor, sou uma nova criatura, sou obreiro, sou não sei o quê e não sei o quê. Você está livre do orgulho? Tá não. Quem disse? Proteja seu coração do orgulho. Não, pastor, mas eu sou crente lavado e remido de misericórdia, pastor, não sei o quê. Você está livre da vingança e do ódio? Tá não, meu filho. Por isso que a palavra do Senhor diz, proteja seu coração, porque sua vida depende dele, principalmente sua vida espiritual.
Portanto, meus queridos e amados irmãos, se pudesse destacar aqui as portas que entendo que o mal mais entra na nossa vida, eu destacaria a boca e os olhos e os pensamentos. Eu destacaria tudo. Os ouvidos também. Não tem como destacar uma coisa ou outra, porque na minha vida talvez seja mais uma situação, na sua vida seja outra. O Senhor está dizendo o que ele disse a Caim: meu filho, se você tomar a atitude certa e fizer o bem, você será aceito. O pecado está na porta batendo. Resista! Se ponha como um guerreiro, não ceda. Caso contrário, você estará abrindo uma brecha ou uma porta para o mal entrar na sua vida. Proteja seu coração, proteja a sua vida, porque o mundo jaz do maligno. Tem muito terreno para o diabo trabalhar através das drogas, da violência, da corrupção, da prostituição. E para ele fazer tudo isso, ele não precisa de muita coisa, ele precisa de portas para entrar. Porque o mal já habita dentro da gente. Agora Satanás só aproveita a brecha para causar mais estrago, mas o mal já está conosco. Então vamos fechar as brechas e apresentar a nossa vida diariamente em oração, meditação da palavra e, muito importante, vigilância. Vigilância. Vigiem e orem para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.